Abre a sua Bíblia, então, no livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo dá uma justificativa a Timóteo, por quem ele tinha muito carinho e a quem ele desejava ver em breve. Mas ele fala o seguinte no versículo 15: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Senhor, nós estamos cada vez mais convencidos de que nós somos a tua casa, Senhor, a tua casa verdadeira e santa, Pai. Por isso que estamos hoje ministrando esta palavra, meu Pai, que ela traga convencimento ao nosso coração, que ela traga a nossas vidas a certeza de que Tu és o Senhor, que nos convida a habitar aqui de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós habitamos na casa do Senhor, nós fomos convidados pelo Senhor a vivermos na sua casa. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala algumas verdades que por questões culturais, até da própria igreja, a gente tem esquecido. Nós temos negligenciado igreja. Verdade seja dita, nós temos negligenciado a igreja porque nós temos vivido essa experiência de fé na igreja como se a igreja fosse uma instituição externa a nós. Então você vai lá, cumpre e volta. Como o tribunal é na minha vida, eu vou lá, cumpro a minha obrigação e volto. Mas há algo que me liga por sangue a esta instituição. Então, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele fala: para que saibas como convém andar na casa de Deus. E aí ele explica que é a igreja do Deus vivo. Então, há algo de muito importante em igreja para que a gente não negligencie. Eu ouço, e já ouvi muito, e ouço ainda mais hoje, pessoas dizendo assim: igreja não salva ninguém. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Né? Normalmente a pessoa fala assim: igreja não salva ninguém, a igreja é minha casa. Eu fico na minha casa, faço lá as minhas orações, mas não é isso que a palavra do Senhor me ensina. A palavra do Senhor me ensina coisa diversa disso. Nos dá lição de que é importante que eu esteja congregando em um lugar a que o Senhor chamou igreja e que detém promessas do Senhor Jesus. Amém? Quando você tem essa experiência, você começa a ter uma preocupação maior com isso que nós chamamos de igreja. E se você buscar os primeiros séculos da experiência cristã, hoje é algo raro você encontrar alguém que não saiba ler, né? Você até pode argumentar comigo que existe um tipo de analfabetismo funcional. Por muito tempo eu fui professor de língua portuguesa e tive essa experiência. O que a gente chamava de analfabeto funcional? É aquele que sabe ler, mas não sabe interpretar, não sabe entender e não sabe aplicar em momento nenhum aquele conhecimento. Né? Porque nossas escolas a gente ensinou apenas a visualização das palavras sem a contextualização dessas palavras. Então a pessoa hoje sabe ler, mas não sabe exatamente interpretar aquilo que está lendo. No princípio do cristianismo, também era assim. Uma grande parte não sabia ler, não sabia escrever. E, por conta disso, começou-se a cultivar muitos erros doutrinários. E aí eles criaram um código, um resumo, uma síntese,
que eles chamaram de credo. O credo, ele se confunde com a história do cristianismo e nós o abandonamos muitas vezes, por quê? Por causa do catolicismo romano. A gente acabou abandonando, mas ele remonta ao passado do cristianismo. Então, dentro daquilo que ele coloca, diz assim: creio em Deus Pai, e as pessoas memorizavam isso exatamente para se manter no caminho. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então percebe como você tem uma síntese histórica. Tudo que uma pessoa devia saber está aqui. Aí ele completa: creio no Espírito Santo, e logo depois, na Santa Igreja Universal, que tomou esse termo universal, ele tem uma expressão latina que diz católico. Então, quando o católico fala o credo, ele fala creio na Santa Igreja Católica, e coloca como sinônimo, como se fosse uma instituição. Mas aqui está: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, que somos nós, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Se igreja não fosse algo tão importante, os apóstolos não teriam tido essa preocupação em registrar, sintetizar para melhor transmitir. Então, há algo muito importante naquilo que nós chamamos de igreja. Até porque o credo diz que nós temos uma comunhão dos santos, que é a comunhão de todos nós aqui. Estar participando hoje de uma igreja traz o sentimento fundamental de ser família, fazer parte da família. Por isso, hoje nós estamos falando, na semana passada nós falamos que a minha família é a minha primeira igreja, a minha igreja é a minha segunda casa ou a minha segunda igreja, minha segunda família, segunda igreja. Porque primeiro eu sou cristão na minha casa, depois eu sou na igreja irmão de todos, pai, companheiro. Amém? Esse é o sentido da ministração. Então, hoje, quando nós vamos falar, ministrar hoje, nós estamos colocando uma segunda parte, né? Quando você olha para uma pessoa, você diz que ela tem algo de outra, se ela tiver, na verdade, uma relação de parentesco. Então, o filho se parece com o pai, o irmão se parece com outro irmão, né? Se você olhar sem avisar a Priscila e a Paloma, você vai ficar confuso. Graças a Deus, com uma idade, elas mudaram a cor do cabelo, então facilitou, né? Hoje o Gustavo é muito mais feliz por conta disso, né? Então, elas revezam, uma hora ou outra. Então, a gente, na verdade, tem muitas coisas que são parecidas. Quando você olha o retratinho do João Pedro, por exemplo, você logo fala: meu Deus, esse menino parece demais com a Thalia, né? E tem algumas expressões que parecem com a Vilma. Você não, você, na verdade, eu acho que ele parece com você, porque eu te amo muito, Thaís. Eu vou te dizer, ele é a sua cara, sinceramente. Ele é bem no fundo, né? Então, porque a gente carrega essa digital do outro na carne. Mas não existe, se existe essa transmissão biológica, existe também essa transmissão espiritual. Amém? Essa transmissão espiritual que nos vai fazendo ser semelhante àqueles que nos discipularam, pessoas que nos ensinaram a base do Evangelho de Jesus, né? Então, aquilo que eu sou hoje, com certeza,
tem origem naquilo que eu ouvi ontem, naquilo que eu aprendi ontem. Se você está na igreja, você faz parte de uma família. Você hoje está aqui para aprender ou para ensinar. Um desses motivos deve trazer você para a igreja, né? Quando você vem para a igreja, ou você tem alguma coisa para dar para alguém, ou você tem alguma coisa para receber de alguém, mas com certeza é necessário que você esteja aqui, amém? É necessário. Igreja faz parte do projeto do Senhor. O fato de você estar aqui faz parte do projeto de Jesus. Então nós precisamos aquietar o nosso coração e tirar dos nossos lábios esse discurso de que igreja não serve para nada. Igreja é coisa de homens. Não, o que é coisa de homem, sabe o que é? Tradicionalismo. O que é coisa de homem é, na verdade, serviço a pastores ou líderes. Isso é coisa de homem. Mas estar na igreja e ser corpo da igreja é coisa de Deus, é projeto de Deus, amém? Fala comigo, eu sou projeto de Deus, porque sou igreja viva. Porque uma igreja só pode ser uma igreja do Senhor, que é um Deus vivo, se ela for uma igreja viva. Paulo diz, convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Se é a igreja do Deus vivo, eu tenho que ser uma igreja viva. Já não é uma igreja que se forma pelos tijolos, não. É uma igreja que eu construo em mim, e eu não tenho que agradar a homens, eu tenho que agradar ao Senhor. Irmãos, se há uma coisa que me preocupa muito, é quando eu começo a olhar muito para os lados. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que perceber que Jesus foi quem me chamou, às vezes até através da minha casa. Se você é de uma família evangélica, muitos aqui, quem é de família evangélica, levanta a mão. Glória a Deus, né? Porção de gente aí, né? Mas eu glorifico a Deus, porque o Lucas levanta a mão, né? Não é isso? Eu não levanto, Jane não levanta, né? Porque nós viemos de terra estrangeira. Aprendemos em território estrangeiro o que significava estar longe. E agora que estamos perto, há uma coisa que eu quero falar para você. Embora tivesse sido tardia a minha experiência com o Senhor, ela foi muito mais intensa que a de muitos de vocês. Porque tardio, o Senhor foi forte. Né? A mesma coisa acontece com Paulo. Quando ele fala que ele é um apóstolo, como que um abortivo, quer dizer, fora do tempo, ele está dizendo que ele foi muito tardiamente ter uma experiência com Jesus. Mas essa experiência foi intensa, tão intensa, que mudou tudo o que ele pensava sobre a vida, a visão que ele tinha da vida. Então, o que a gente quer hoje passar para você é uma noção que para nós é muito importante. O que é ser família de Deus? É ser igreja. Ser igreja é ser família de Deus. E traz um sentido muito amplo, irmãos. Quando você pega, por exemplo, nós lemos o texto de Isaías, que foi citado por Jesus em Mateus 21, né? Mateus 21, 13, Jesus diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E aí ele completa, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E aí ele não só fala isso, mas ele espalha as mesas, derruba tudo, porque a ira divina recai sobre aqueles que transformam a igreja do Senhor em covil de ladrões. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender, que igreja é casa. Fala comigo, igreja é casa. E casa tem coisas maravilhosas para a gente aprender, irmãos. Casa tem que ser um lugar agradável. Casa tem que ser lugar bom. Casa não é lugar de você forjar vontade por obrigação. É você estar ali por desejo, por prazer. Por isso que Jesus, ele vai tomar esse texto de Isaías e vai falar assim, a minha casa será chamada casa de oração. É casa onde você vem para adorar a Deus e ter experiências com Deus. Né? Quando você está orando com o Senhor quer ter intimidade com você.
Eu sou um pai espiritual de vocês. Um dia no céu, o Senhor vai me perguntar. Todo pastor, ele tem uma paternidade espiritual substitutiva. Por quê? Porque, na verdade, eu estou zelando pela vida espiritual de cada um de vocês. Por isso que às vezes eu sou chato, né? Porque todo pai também às vezes é chato. Mas o Lucas não vai falar isso, não, ele vai me contrariar muito, né? Então, o que acontece, irmãos? Quando você fala assim, eu estou na casa do Senhor e eu vivo essa experiência de ser casa do Senhor, é porque alguém está querendo conversar comigo. E aí você vem aqui para a casa do Senhor, num sábado à tarde, e senta aqui, porque você estava em casa, aí Deus falou assim, quero falar com você. Aí você vem quase que na ponta dos pés, como se você fosse um bailarino. Entra aqui, se senta aqui, e aí você se reveste daquela formalidade e fala assim, Senhor, como é bom estar aqui na sua casa. Aí você olha e fala assim, mas está quente demais, Jesus. Jesus fala com você assim, vai lá para fora. Aí você fala assim, lá fora. Aí você vai e abre ali, vai para lá e você sente que está passando um vento. E Deus fala assim, abre a janela. Você vem, abre a janela e você vê que circula o vento. Sabe por quê? Aí você ri e fala assim, é bom estar aqui, Jesus. E Jesus vai conversando com você dentro do seu coração. E isso faz com que você fale com Deus assim, Jesus, estava quente demais. Se eu ligar esse ar-condicionado, você não vai orar, porque vai fazer muito barulho. Eu estou falando para você coisas que Deus vai falando no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque essa é a casa de Deus. Não é um lugar de formalidades. Tem gente que chega assim e fala assim, nada contra, mas também nada a favor, tá? Oh Deus, poderoso. Aí a igreja, glória a Deus. Irmão, na minha época, isso era coisa até de centro espírita, o sujeito começar a dar passe. Por que isso? Porque se convencionou. A pessoa chega e fala assim, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se Deus pudesse falar com você, Ele falaria assim, desembucha. Né? Porque você, na verdade, tem uma noção de igreja como se Deus fosse um juiz e você tivesse subordinado a esse juiz. Mas o que Deus quer é conversar com você, porque Ele conhece as suas coisas. Se Ele conhece as suas coisas, Ele quer ouvir de você para que você dê legalidade a Ele. Deus, na sua sabedoria, deu algo para nós que nos faz ser extremamente diferentes. Nós somos livres. Livres para adorar, livres para falar com o Senhor, na sua casa, na igreja, sendo igreja do Senhor, templo vivo do Senhor. E isso faz uma diferença porque eu começo a ter compromisso com a obra do Senhor. Eu começo a perceber que tem algo que me vincula ao Senhor. Amém, irmãos? Tem algo que me vincula. Às vezes, quando você está em casa, você vai percebendo que os compromissos da casa vão te consumindo, porque você é o gestor daquela casa. Assim também na casa do Senhor, quando você vem para cá, né, você faz parte dela. O batismo, ele consolida uma situação para você. Primeira coisa, quando eu passei pelas águas, eu me lavei do velho homem para me tornar essa nova criatura. Então, sou cristão. Né? Aí a pessoa começa a perceber que ele tem que ter uma nova experiência com Deus. O que acontece, irmãos? A gente veio de uma igreja muito formal.
muito formal, e as pessoas começam a agir de acordo com o que elas veem o outro agir. Parece muito com a menina que, quando vê a mãe, começa a experimentar o sapato da mãe, a roupa da mãe, porque ela não consegue ser quem ela é, mas ela deseja ser igual à mãe, embora as roupas não caibam. Na igreja a gente começa a querer ser igual ao pastor, ou mais. A gente começa a perceber que o pastor, ele tem um comportamento que me livra de qualquer compromisso, porque o pastor vai fazer. Então você chega para o pastor, ora por isso, ora por aquilo, ora por fulano, ora por quê? Porque na verdade ele é substitutivo. Eu estou deixando que ele me substitua. Então a primeira coisa que eu percebo é que eu faço parte do corpo de Cristo. Fala comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. Isso é o que nós chamamos de sacerdócio de todo crente. Sacerdócio de todo cristão. O que é isso? Você é tão ungido quanto eu. A unção que há sobre a vida do pastor, ela não é especial. Ela só é garantidora porque as pessoas não fazem. Mas a unção que está sobre a minha vida está sobre a sua vida. Nós devemos estar sob a autoridade de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo com o Senhor é que igreja precisa de pessoas vivas, pessoas que tenham experiência com Deus. A palavra diz assim, 1 Coríntios 12, 11 a 13, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, a cada um. Então Deus tem uma bênção para você, Deus tem um compromisso para você na sua vida. Se você souber ler, você vai ser algo diferente. Você vai imprimir uma experiência diferente de todas as pessoas que estão longe. Eu tive uma experiência esse final de semana através da Jane. Jane foi levar uma criancinha na UPA, né, e chegando lá, a médica, ela estava muito ocupada fazendo outras coisas, mas estava vazio o lugar, mas ela não estava com o carinho devido àquela criancinha. Então estava agindo mecanicamente, cumprindo a sua obrigação. E quando a gente cumpre apenas a nossa obrigação, nós nos transformamos em máquinas. Mecanicamente nós somos máquinas. Quando a gente vem à igreja para apenas cumprir a nossa obrigação, nós não estamos tendo o prazer de relacionar com Jesus, e Jesus não vai ter o prazer de dar para a gente uma experiência nova de vida, irmãos. Estou falando para você, o que nós temos hoje visto não é 1% daquilo que Deus quer que você veja, que você experimente. Deus tem muitas coisas para você individualmente. Deixa eu falar uma verdade para você. Deus fala ao indivíduo. Deus nunca fala à multidão. Deus fala ao indivíduo, é pessoal. O trato com Deus, a aliança com Deus, não é uma aliança coletiva, ela é individual, é pessoal. Você não transmite. O fato de um pai aceitar a Jesus não quer dizer que o filho automaticamente vai estar dentro daquela aliança. Deve-se considerar que eu preciso gerar filhos para o Senhor, inclusive os meus filhos, para que eles possam ter a marca do Senhor. Amém? O que é necessário para que eu faça parte da igreja do Senhor? Para que eu possa me tornar um cristão autêntico, eu preciso tomar posse, né, daquilo que o Senhor disse para mim. Eu sou parte da família.
João 13,35, a palavra diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a marca dentro da igreja. O amor, a alegria, o contato pessoal, porque eu preciso de você. Irmãos, como que a gente às vezes, sozinho, orando ao Senhor, a gente pensa assim, caramba, as pessoas têm uma noção de que a igreja depende só de você. Né? Como se você fosse falar e ouvir ao mesmo tempo, como se você fosse o responsável de todas as coisas, e de fato, você acaba assumindo essa cruz, esse encargo. Mas como Deus gostaria de fazer diferente? Como Deus gostaria que você sentisse diferente? A importância que você tem, ela é, na verdade, especial, porque você é especial. Não há uma pessoa que seja igual aqui diante de Deus. Aquele que deu as suas mãos, as digitais, deu a sua alma também, uma digital que não se repete em ninguém, só você. Então, quando o Senhor fala assim, é preciso que haja amor, amor exige reciprocidade. Não se pode amar aquele que se ausenta. Amém? E Deus quer que a gente possa ter esse relacionamento diferenciado entre a gente. Né? Quando a gente está numa casa, irmãos, a gente se beneficia da casa, mas assume o compromisso de cuidar da casa. Né? Se a gente não cuidar daquela casa, vai ser um negócio terrível. Um ano eu lecionei lá em Casimiro de Abreu, e eu saía tarde da escola, lecionava lá à noite, então eu ia para a beira do asfalto. Às vezes acontecia do ônibus não parar, eu ficava lá tentando, fazendo sinal para o 1001, ele não parava. Aí um dia o professor de biologia virou para mim e falou assim, professor, eu moro aqui nessa rua aqui, somos eu e minha esposa, nós temos um segundo quarto, se você quiser dormir lá. Eu falei, poxa vida, que coisa boa. Aceitei, né? Falei, eu preciso levar, não, tem um colchonete lá, você pode usar. Irmãos, eu me deitei naquele quartinho, eles foram dormir, primeiro que o lugar era quente demais. Aí quando eu joguei o colchonete, um barulhinho fazia assim, ó. Eu falei, meu Deus, que barulhinho é esse, gente? Ser deitado num lugar com aquele troço fazendo... Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí o que eu fiz? Sentei e dormi com a cabeça encostada na parede. Né? No dia seguinte, bateram na porta. Eu falei, graças a Deus amanheceu. Aí eu saí, ele falou, e aí, professor, como é que passou a noite? Eu falei, maravilhosa. Olha, nunca dormi tão bem na minha vida. Irmãos, sabe por quê? Porque naquele quartinho ali, ninguém ia. Ninguém se responsabilizava por aquele quartinho. Então devia ter, ou era uma barata naquela caixa, tinha uma caixa lá, ou era um rato. Então, ele chegava para mim e falava assim na escola, ele chegava para mim e falava assim, entrava assim, eu dando aula, e falava assim, e aí, Francisco, ei, vai dormir lá em casa? Rapaz, eu acho que não vai ser necessário. Né? Porque eu sempre lembrava daquela caixa. Sabe por quê, irmãos? Há coisas na casa que são misteriosas. Você fala, meu Deus. Olha, eu deixei um cobertor lá. Nunca peguei o cobertor, porque eu levei o cobertor nesse dia, deixei lá. O quarto era quente demais. E tinha alguma coisa fazendo... Irmãos, na igreja, se a gente não cuidar, vai ter lugar misterioso que vai nos assustar. Vai ter lugar misterioso que vai nos afastar. Eu preciso tomar posse do lugar onde estou para viver a experiência que Deus quer que eu tenha.
Eu não posso ser um cristão de domingo. Eu tenho que ser um cristão de todo dia, porque Deus habita em mim. Amém? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se você tiver tanto amor pelas pessoas, que você passe a cuidar do lugar de onde elas estão. Cuidar das coisas. Quando você chega aqui, está tudo organizadinho. Por quê? Porque nós amamos receber você. Amém? Primeira coisa que eu preciso para fazer parte da família de Deus, eu preciso ser autêntico. Então, quando eu chego aqui, tem que ser eu. Não adianta eu criar uma fantasia. Irmãos, às vezes você está na igreja, você cria imagens, simulacros. E você precisa ser você, é você que Deus ama. Não importa a sua origem, não importa quem você é, Deus te ama do jeito que você é. Primeira coisa. Segunda, você precisa sair do isolamento, né? Esse isolamento faz que você deixe o outro sofrer ou que você sofra. Quando você, às vezes, vai em alguma igreja, você percebe isso, o pastor não conhece ninguém. E as pessoas não conhecem o pastor. Um dia, eu fui pregar numa igreja, e um diácono chegou para mim e falou assim, pastor, está fazendo 13 anos de ministério aqui na igreja. Eu falei, poxa, irmão, que bacana. A festa vai ser onde? Não tem festa, ninguém preparou nada. Eu falei, 13 anos o pobre coitado aqui, né? Aí eu terminei a ministração, ao final falei, irmãos, o que hoje nos alegra o coração? Aí ninguém. Hoje é um dia especial, estava a esposa do pastor ali, todo mundo olhando, tipo assim, o que está acontecendo? Né? Irmãos, hoje nós estamos comemorando 13 anos do pastor aqui na igreja. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, fica de pé, vamos orar pelo pastor. Aí as pessoas ficaram de pé, o pastor me abraçou. Aí ele virou no meu ouvido e falou assim, 13 anos de sofrimento. Eu não tenho que orar. 13 anos de sofrimento. Pelo amor, não tenho que orar. Sabe por quê? Não é casa. É casa. Igreja é casa. E precisa uma casa, você tem que ter pessoas que deixem o isolamento para viver no amor, no carinho, no afeto, na atenção. Então a primeira coisa, preciso ser autêntico. Segunda coisa, preciso sair do meu isolamento, dar um passo em direção ao outro, abrir mão daquilo que eu sou, abrir mão dos meus julgamentos. Terceira, procurar santidade. Procurar santidade. Isso não quer dizer que você vá começar a implantar modelos, porque cada um tem uma forma de se aproximar e uma força para se aproximar, mas que você tente expressar santidade ao Senhor pela sua vida, né? Não tentando atrair o outro por julgamento. Irmãos, tem vezes que a gente se sente tão contrariado. Às vezes você está num lugar, você pega um x-tudo, igual daquele rapaz que faz ali na Amaral Peixoto, como é que chama ele? O Wallace. Irmãos, que coisa maravilhosa é aquele pão. É uma coisa, né? A gente até pensa se não teria sido melhor o homem ter nascido com uma boca muito maior para... Aí a pessoa chega e fala assim, você come bacon, isso faz um mal para o coração. Irmãos, que coisa chata. Coisa chata, é uma coisa terrível. Você, às vezes, você está lá no refeitório do tribunal, você
Não tem coisa melhor, irmão, do que aquela, sabe aquela coquinha no vidro, bonitinha, aquela coca, irmão, isso é uma coisa maravilhosa. Você põe ela do lado, põe a sua quentinha, aí a pessoa que está comendo uma comida que parece feita de rolha, a pessoa está infeliz com aquela comida, entendeu? Eu estou contente com a minha comida, botei, ela vira e fala assim para você: admiro você tomar essa bebida, isso é do diabo. Eu falei: não é do diabo, é minha, eu comprei. É minha. Não é. Para com isso. Um negócio bom e barato. Porque a pessoa quer que você assuma. Né? Tinha um camarada lá em Itaperuna que ele vivia passando por mim, ele batia na minha barriga e falava assim: essa barriguinha, olha, barriga e coração, ó. E ele era um cara muito dado à parte física, ele era fortão. Ele chegava lá em Guarapari, ele ia de uma ponta da praia a outra. O cara fazia malhação, coisa. Irmãos, eu fui visitá-lo no hospital depois que ele infartou, entendeu? Ele infartou, estava nadando, infartou aquele troço, teve que colocar 5 pontezinhas, né? Botou 5 pontezinhas. Eu fui lá, tive o prazer de botar assim, falei no rostinho dele: tem que se cuidar, cara. Eu com a minha barriguinha. Irmãos, ninguém é santo pelo outro. Ninguém é santo. E nenhum modelo se aplica ao outro. Deus trata pessoalmente. Então eu preciso, para fazer parte da família de Deus, eu tenho que ter uma vida espiritual saudável. O que significa isso? Eu tenho que me alimentar de coisas que matem, que saciem a minha fome. Eu tenho que ser uma pessoa interessante espiritualmente. O que está acontecendo? Eu não leio, eu não oro, eu não busco, eu não adoro, eu não estou espiritualmente me abrindo para as coisas do céu, e aí eu fico mais ou menos como um autista espiritual olhando lá. Aí a pessoa fala assim: vamos orar. Como se aquilo não estivesse fazendo parte de mim. Sabe por quê? Porque eu ainda não tentei ter as minhas próprias experiências. Santidade, fala comigo, santidade é pessoal. E é isso que precisa você aprender. Não adianta você querer falar assim: pastor, o senhor acha que o fulano de tal, que tem um brinco? Aí, quando a pessoa fala isso, eu já fico desconfiado. Eu falei: meu Deus do céu. Tem uma senhora muito espiritual lá em Arraial, que um dia ela chegou, vou dar o exemplo de Arraial, e posso falar com sinceridade, foi até com o Marcelo, que era ministro do louvor. Um dia ele entrou lá, ele estava com uma tatuagem na canela, por sinal, que ele não me ouça, mas eu acho que não ficou muito legal, né? Mas ele estava entrando de bermudinha para o ensaio, aquela irmã virou e falou assim: quando você estiver no céu, eles vão arrancar a sua perna. Ele olhou para mim, não é, pastor? Não me meta nisso. A experiência da pessoa, irmãos, eu não combino com uma tatuagem. Combino, mas se a pessoa acha bacana, que seja. Um brinco, se eu chegar aqui com um brinco, não vai ficar legal, né? Mas está ali com a larga. Tá, deixa eu ver. Bom, tem que parar por aí, pelo amor de Deus, vai ficar com aquele, né? Tem limite. Porque a gente tem a mania de achar que o cristão, o modelo dele de santidade, se aplica ao modelo do outro, e nós somos seres espirituais, ou pelo menos deveríamos ser mais do que as pessoas que são carnais. Está entendendo? Nós não somos o povo que fica reparando o modo de vestir dos outros. O modelo dos outros não se aplica aos nossos, porque nós somos um povo de Deus. Para viver vida de santidade, viva uma vida de
dedicação ao Senhor e ouça o que o Senhor está falando para você. Ouça aquilo que o Senhor está falando através da sua vida familiar, porque é isso que faz você parte do corpo de Cristo. Porque, na verdade, nós também precisamos aprender que eu tenho muito o que ensinar, mas eu tenho muito o que aprender também. Né? Às vezes, aquilo que uma pessoa fala precisa ser valorado para que eu possa crescer. Né? Efésios 4,16, a palavra diz: ele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se a gente fosse ouvir o que está sendo dito aqui, a igreja do Senhor Jesus seria um homem torto andando. Por quê? Porque cada um vai fazendo de um jeito. E o que a palavra está dizendo, ajustado e unido. Eu tenho que saber para onde eu estou trabalhando, para quem eu estou trabalhando. Eu não estou trabalhando para mim mesmo. E é muito importante, irmãos, que eu viva em família. Como que é difícil. Irmão, olha para mim. Como que é difícil as pessoas se deixarem amar. Presta atenção, eu não estou dizendo como é difícil amar as pessoas, estou dizendo como é difícil as pessoas se deixarem amar. Como é difícil as pessoas deixarem o coração aberto. É como se você tivesse um barco pronto a sair no cais, falar assim, eu vou fazer isso, eu vou me juntar. Não, as pessoas estão retidas. E aí, a necessidade de Deus é que nós vivamos em família, irmãos. Em amor, em afeto. Não viva as suas experiências pessoais enriquecedoras como se você fosse um ser isolado. Deixa eu te falar, Jesus nunca deixou as pessoas isoladas. Ele nunca deixou as pessoas sozinhas. Nem o envio, mandar um só, não mandou de dois. Por quê? Para que você tenha o sentimento de amor do outro. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e Ele os distribui individualmente a cada um como quer, para que você seja uma bênção na minha vida. É isso, irmãos. Uma bênção na vida do pastor, uma bênção na vida do ministro de louvor, uma bênção na vida daquele que está fazendo a cantina. Nós precisamos criar essa experiência de quem está prestes a chegar ao céu. Irmãos, eu nunca vi na minha vida uma pessoa chegar no trabalho, depois de ter sido convocado, e falar assim, eu vou ficar aqui só um tempinho, depois eu vou embora. Nunca. A pessoa fica o tempo que foi determinado. Por que quando Deus nos chama, a gente tem essa ânsia de não se deixar amar pelo Senhor? O Senhor nos deu uma condição de convivência, de você ter amor, carinho, caminhar junto. Né? E às vezes as pessoas ficam achando, olha, o pastor vai dar jeito. Uma vez eu combinei um louvor, irmãos, numa praça. Então, quando eu cheguei na praça, não tinha ninguém. Aí foram chegando as pessoas. Aí chegou o pessoal do Ministério de Louvor, cada um com o seu instrumentinho. Pastor, que hora chega a aparelhagem? Não sei. Ué, quem é que vai trazer? Você achou que fosse eu? Não, pastor, não teria alguém lá na igreja para trazer essa aparelhagem?
falei, não, você é do ministério, você vai tocar sem aparelho? Não, é contrabaixo, pastor. Por que isso? A pessoa pressupõe que o pastor vai resolver tudo. Né? Eu preguei esse microfone, agora ele tocar o contrabaixo sem som não dá. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte na casa de Deus. Essa é a casa de Deus. É a casa de você se sentir em casa. Né? Para que você possa vencer, para que você possa receber, para que você possa dar. É preciso você estar na casa de Deus. Aí eu vou encerrar para falar uma coisa para você. Não há coisa melhor que ser parte de uma família. Não há coisa melhor. De você saber quem é, qual o seu nome, onde você mora. Só que hoje, com o advento da televisão, nós temos vivido uma espécie de admiração por aquilo que está longe. Você olha aquilo que está sendo apresentado na televisão e acha bonito, e isso é o quanto basta. Então nós importamos esse comportamento para a igreja. Então a gente começa a olhar, a achar que está bonito, e é isso o quanto basta, mas não é. Então começamos a aplicar dentro da igreja conceitos que são conceitos do mundo. Coisas que são coisas do mundo não funcionam na igreja porque a igreja não devia ser assim. Por exemplo, o pastor de repente chega aqui vestido de chapolim, aí contando um monte de piada, as pessoas morrem de rir, as pessoas saem daqui e falam, nossa, mas eu ri muita coisa. Bacana. E aí? Né? Qual a consequência disso? O ministério de louvor chega aqui e dá um show. Né? Um show. Sim. As pessoas saem e falam assim, o culto foi maravilhoso hoje, você viu o ministério de louvor? Que coisa maravilhosa. E daí? As pessoas recebem aqui tecnologias, informações, bilhetinhos, uma equipe que está toda preparada. E daí? Você chega, a pessoa faz a sua obrigação. Você chega, a pessoa te dá um batom. Né? Eu já fui numa igreja, a pessoa me deu um batom. Chocolate, naturalmente. Né? Se me desse um batom, eu ia ficar muito constrangido. A pessoa me deu aquele batom e eu fiquei o culto inteiro com aquele batom. Eu segurando o batom, a Jane olhando o batom. Né? E para que eu vou fazer com batom durante o culto? Né? Mas era uma coisa gentil. Da pessoa chegar e falar assim, ó, toma um batom. Mas na casa, a gente não dá o batom, a gente dá um abraço. A gente procura saber o nome, conversa. Né? Não é a balinha. Né? É melhor você falar assim, Deus te abençoe. Se precisar, eu estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós temos dois conceitos na igreja evangélica, hoje não vou me alongar. Um é um conceito empresarial, e Deus é o produto. De que maneira eu vou te vender esse produto? Né? Então eu tenho técnicas para fazer isso. Há dias passados me contaram uma história e que um pregador disse para o outro, existe uma técnica, eu vou entrar no ônibus, vou pregar, você vai fingir que se converte, você vai começar a chorar, e aí aquilo vai levar outras pessoas. Né? Aí eu vou fazer também aqui. Né? Nós vamos adquirir uma cadeira de rodas, vamos pedir ao Dinúcio para ficar sentado na cadeira de rodas. Eu vou também começar a orar para que Deus cure. Ele vai se levantar e falar assim, estou curado. Né? E aí vai... Não é assim. Não é aquilo que você faz que modifica a vida. É aquilo que Deus faz. Igreja não é empresa e Deus não é produto. O que Jesus está dizendo para a gente hoje é que igrejas são pessoas e Deus é Pai. E nós vivemos na grandiosa casa de Deus. Amém?
E eu sou pastor. Azar o seu. Né? Porque o amor é a resposta que nós temos do Evangelho de Jesus. Então quero falar para você hoje assim. Deixa Deus te amar e transformar a sua vida. Deixa as coisas acontecerem no seu coração. Deixa que as pessoas possam sentir a sua presença e o que ela significa. O mínimo que você pode fazer é abrir o seu coração. Por isso que Jesus fala isso. Eis que eu estou à porta e bato. Na porta da sua casa, o seu coração, Deus está batendo e dizendo, você vai permitir que eu entre? Amém? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando para que Deus possa, mais que palavras, Deus possa falar verdadeiramente ao nosso coração. A nossa casa, a nossa igreja é a nossa família. Igreja é família. Você tem que ser identificado pelo seu nome, pelo seu modo de rir, pela sua história de vida.